projeto de lei 62/2015. A Procuradoria-Geral do município de Brusque, órgão de assessoramento superior da administração pública, ao analisar o projeto de lei 62/2015 de autoria do vereador Jean Daniel dos Santos Pirola, cuja emenda inclui parágrafos 8º e 9º ao artigo 1º da lei 3.507, de 5 de julho de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade de funcionamento da lei de ambulatório médico móvel em eventos e da outras providências, recomenda veto total pelas razões a seguir. Inicialmente, verifica-se que a proposição apresentada confere atribuições e obrigações ao Poder Executivo, adentrando em seara que não pertence ao Poder Legislativo, posto que a gerência administrativa do município é atividade própria do chefe do Poder Executivo, a quem compete, com exclusividade, propor matérias que disponham sobre criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal, nos termos do artigo 49, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, em simetria com o artigo 50, parágrafo 2º, inciso 6 do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Assim, observa-se flagrante vício da iniciativa, vício formal subjetivo, no projeto apresentado, que macula com a pecha da inconstitucionalidade. Gilmar Mendes e Paulo Branco definem o Instituto da Inconstitucionalidade Formal da seguinte forma: os vícios formais traduzem defeito de formação de ato normativo pela inobservância dos princípios de ordem técnica e procedimental ou pela violação de regras de competência. Nesses casos, viciado é o ato nos seus pressupostos ou no seu procedimento de formação na sua forma final. Nesta senda, André Ramos Tavares observa que o conteúdo da lei pode entrar em plena sintonia com as prescrições constitucionais, mas pode não ter sido editada por órgão incompetente, ou pode ter ocorrido falha do procedimento legislativo. Nesses dois casos, a inconstitucionalidade formal da lei, porque seria válida se houvesse sido aprovada pelo órgão competente ou, na hipótese de ter sido aprovada pelo órgão previsto, para tanto, seria inconstitucional se esse tivesse observado os trâmites regulares de aprovação constitucionalmente previstos. Ademais, em matéria tipicamente administrativa, como no caso, compete privatamente ao Executivo Municipal dispor, pois é a administração pública que dispõe dos dados sobre as condições de implantação de tal procedimento. Desta forma, como da Câmara de Vereadores dispõe em lei de sua iniciativa sobre a matéria, mesmo que concedendo autorização, está claramente imiscuindo-se nas atribuições do Poder Executivo. Eis o escolho de Eli Lopes Meireles. A atribuição típica e predominante da Câmara é de normativa, isto é, a de regular a administração do município e a conduta dos munícipes, no que afeta os interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas normas da administração. Não executa obras e serviços públicos, dispõe unicamente sobre a sua execução. Eis aí a distinção mercante entre missão normativa da Câmara e a função executiva do prefeito. O Legislativo delibera e atua com caráter regulatório, genérico e abstrato. O Executivo consubstancia os mandamentos das normas legislativas em atos específicos. Por idêntica razão constitucional, a Câmara não pode delegar funções ao prefeito, nem receber delegações do Executivo. Suas atribuições são incompatíveis, estanques e intransferíveis, assim como não cabe à edilidade praticar atos do Executivo, não cabe a esse substituir as atividades que lhes são próprias. Em comentário ao artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, que trata da competência privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública, Ives Granda Martins assim pronuncia: na competência principal está de dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. A organização é um pré-requisito para o funcionamento, ou o bom funcionamento da administração federal. Para cuidar de ambos, outorgou a Constituinte, quanto às leis, competência privativa para dar início ao processo legislativo e reiterou o seu direito de dispor sobre os dois fundamentos da administração pública, a lei decorrente de sua iniciativa servir-se-á de limite para o exercício de suas atribuições. No caso concreto, a lei municipal impugnada é inconstitucional porque vem disciplinar a cessão e empréstimo de ambulância sempre que o evento realizado tenha relevância para fins de promoção do município, matéria tipicamente administrativa sobre a qual compete privativamente ao Executivo Municipal dispor. Nítida afronta à independência do Executivo e ao seu poder discricionário de dispor a respeito do exercício desta e de qualquer outros encargos administrativos decorrentes. No mesmo sentido, José Afonso da Silva refere que a iniciativa de legislação do governo justifica-se por ele o único ato a cumprir a formulação política e a redação técnica dos projetos de lei, cujos fins são intimamente conexos com a atividade administrativa.
Com pertinência, novamente, à doutrina de Eli Lopes Meireles. Advirta-se ainda que para as atividades próprias e privativas da função executiva, como realizar obras e serviços municipais, para promover cargos e movimentar o funcionamento da Prefeitura e demais atribuições inerentes à chefia do governo local, não pode a Câmara condicioná-las à sua aprovação nem estabelecer normas aniquiladoras dessa faculdade administrativa sob pena de incidir a constitucionalidade por ofensa a prerrogativas do prefeito. Os princípios existentes na Carta Magna Federal devem ser observados pela Constituição Estadual e, obviamente, pelas leis orgânicas municipais. Do mesmo modo, deve-se as leis orgânicas municipais seguir os princípios básicos existentes nas cartas estaduais. Pelo exposto, conclui-se que houve violação não só aos dispostos constitucionais que estabelecem as atribuições atinentes ao Poder Executivo, mas também aos que estabelece a consequente independência e harmonia entre os poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, artigo 32 da Constituição Estadual e reproduzido no artigo 7º da Lei Orgânica do Município, na medida em que, por iniciativa do Legislativo local, legislou-se atropelando iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo quanto à legislação referente à matéria tipicamente administrativa. Portanto, considerando que o projeto de lei 62/2015 trata de matéria privativa do prefeito, o veto é total, é a medida que se impõe em razão de vício de iniciativa caracterizadora em constitucionalidade. Brusque, 21 de junho de 2015, Danilo Visconti, Procurador-Geral do Município, OAB, SC 15651. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer 167/2015. Parecer ao veto do Executivo Municipal. Em suas razões do veto, o Poder Executivo Municipal argumenta que a matéria extrapola as atribuições do Poder Legislativo, invadindo competência específica daquele poder, o que configuraria infringência ao disposto do artigo 49, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, em simetria com o artigo 50, parágrafo 2º, inciso 6 e artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina e, contrapondo-se ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes previstos no artigo 2º da Carta Constitucional, artigo 32 da Constituição do Estado de Santa Catarina e o artigo 7º da Lei Orgânica do Município de Brusque, caracterizando inconstitucionalidade. Primeiramente, verifica-se que o projeto de lei municipal confere atribuições ao Poder Executivo Municipal, padecendo, portanto, de inconstitucionalidade formal por violar as regras do artigo 49, inciso 4, da Lei Orgânica do Município e Constituição do Estado de Santa Catarina, que aponta a iniciativa privativa do chefe executivo para as leis que dispunham sobre criação, estruturação e atribuições de suas secretarias e órgãos. Assim é que, ao criar a possibilidade do Poder Executivo conceder ambulatório médico móvel em eventos que evidenciam o município de Brusque, efetivamente importou a incursão indevida da Casa Legislativa local no âmbito de atuação exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal, único legitimado a iniciar, na forma da Constituição do Estado, projeto de lei sobre matéria administrativa organizacional do Poder Executivo, configurando vício de iniciativa. Desta forma, a Constituição Federal delimita o poder da iniciativa legislativa ao dispor sobre a competência para a iniciativa do processo legislativo em matérias de iniciativa reservada, indicando de forma exclusiva seus titulares, de forma que, iniciada por titular referente ao indicado, o ato restará inválido. A usurpação de iniciativa pode ser considerada, portanto, como vício de origem, uma vez que a violação à regra se reserva ou exclusividade do direito da iniciativa vicia de forma irremediável o ato legislativo, acarretando a nulidade da lei, que resta insanável até mesmo pela sanção e pela promulgação. Assim, caso não sejam observadas as regras de competência para a iniciativa do processo legislativo, o ato será considerado como vício de origem, por inconstitucionalidade em vista da usurpação da iniciativa, configurando, portanto, o vício formal, subjetivo de referida norma, em virtude da ausência da pertinência temática para a iniciativa e consequente violação ao próprio princípio de separação dos poderes. Ante o exposto, somos pela manutenção do veto. É o parecer, Valmir Coelho Ludovic, relator, Alessandro André Moreira Simas, membro, Celso Carlos Emílio da Silva, membro. Em discussão? André, por favor. Com a palavra o vereador Jean Pirola por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, plateia aqui presente, os nossos amigos que acompanham mais essa sessão, a imprensa, os serventuários dessa casa. Quando nós verificamos, senhor presidente, uma questão de discussão de inconstitucionalidade ou não de um projeto de lei advindo do Poder Legislativo e não concordamos de alguma forma com o que foi colocado, não quer dizer que nós estamos contra ou a favor, a administração, prefeito, procurador, não tem nada a ver com isso. Mas nós não podemos deixar de nos manifestar de um projeto de lei que, a meu ver, não tem nenhum tipo de vício, não extrapola o que estabeleceu aqui o senhor procurador do município em suas argumentações
aos artigos 49, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, ou 50, parágrafo 2º da Constituição do Estado, assim como o próprio parecer da Comissão de Constituição e Legislação desta Casa também já reconheceu que não afetou, conforme o seu parecer. O que nos causa estranheza é relativo ao seguinte: qual é a função do Executivo no momento de se fazer um projeto de lei ou uma lei municipal? Dentre eles, autorizar o Executivo a fazer ou deixar de fazer. Esse é uma das, além da fiscalização, é também autorizar o Executivo a fazer. Ou a gente não vota aqui vários projetos autorizativos? Nós não autorizamos o município a fazer isso, a fazer aquilo? Outra, como pode ser considerado um vício de iniciativa do Poder Legislativo, vereador Alessandro? Esse projeto de lei, ou esta lei que está em vigor, a lei número 3.507, de 5 de julho de 2012, não é de autoria de Vossa Excelência? Então, a própria lei 3.507 estaria totalmente viciada. E ela está em vigor até a data de hoje. Vejam qual foi a modificação que esta Casa propôs em caráter de urgência, porque fizemos uma reunião entre os vereadores com o Executivo, por situações que poderiam estar ocorrendo no nosso município. Fizemos a seguinte modificação ao projeto de lei, a Lei 3.507, de 5 de julho de 2012. Artigo 1º. Ficam incluídos os parágrafos 8º e 9º ao artigo 1º da Lei 3.507, de 5 de julho de 2012. Parágrafo 8º. Fica autorizado, não obrigado, autorizado, o Poder Executivo a ceder os equipamentos, materiais e serviços descritos nesta lei, sempre que o evento realizado tenha relevância para fins da promoção do município, no âmbito do turismo, esporte e cultura. Ou seja, fica autorizado o prefeito. Ele faz por sua livre e espontânea vontade. A Câmara não está obrigando o Executivo a cada evento dispor do equipamento. Nós estamos autorizando o prefeito municipal, se assim o mesmo quiser, poder fazer uma parceria com, por exemplo, FENAGIP, que leva o nome de Brusque para não só o Brasil, mas para toda a América Latina, por exemplo, a Festa das Cucas. Nós tivemos agora a FENARRECO. Por que nós estamos fazendo? Por que nós estamos levantando esse assunto? Porque a Lei 3.507, ela proíbe o município de fazer o empréstimo do equipamento que o município tem à sua disposição. As ambulâncias que estão lá na Secretaria de Saúde. Que o município não pode sequer emprestar para o próprio município, se assim desejar, porque existe uma lei que proíbe. E nós estamos simplesmente modificando por um pedido para que o prefeito possa, se assim entender, fazer o empréstimo do equipamento para aquela determinada função. Qual é o custo que o município tem? Qual é o gasto que o município terá? Se o prefeito não quiser emprestar, ele não empresta nunca. Agora, dizer que o projeto de lei é inconstitucional, porque nós extrapolamos o que a Câmara de Vereadores tem o poder de fazer, estamos intervindo nos poderes executivo e legislativo, é uma afronta à própria Câmara de Vereadores, me desculpem. Diz ainda o parágrafo 9º, que veio justamente para complementar isso tudo que nós acabamos de dizer, que é a segunda modificação da Lei 3.507. A análise acerca da importância do evento do município para os fins do parágrafo 8º, ou seja, o prefeito vai poder analisar qual é o caráter, os critérios, será realizada pela Secretaria Municipal competente através de parecer fundamentado. Ou seja, não é assim também para emprestar o equipamento. A Secretaria vai ter que oficiar o prefeito municipal e dizer: olha, prefeito, nós poderíamos emprestar o equipamento de saúde para determinado evento, por isso. E o prefeito, se assim quisesse,
não obrigatório, se assim quisesse, poderia dispor desse equipamento para determinado evento. Eu não vou nem colocar os demais eventos, nós sabemos, o nosso município, pelo menos a cada 15 dias, tem um grande evento que leva o nome de Brusque para os 4 cantos do país. E aí eu pergunto, quanto custa hoje o empréstimo de uma ambulância para se colocar em um evento desse do município? Brusque tem, por exemplo, Brusque tem locação de ambulâncias? Nós temos hoje empresa que faz locação de ambulância em Brusque? Nós temos que buscar ambulâncias de Blumenau. Tem que contratar na cidade vizinha porque aqui não tem. E aí eu digo, e aí eu pergunto, a ambulância não está à disposição da população? Não é o equipamento de segurança, de saúde, para dar segurança à população? Esses eventos que, porventura, o município poderia se utilizar desses equipamentos, não está lá a população de Brusque? Ou as pessoas que estão aqui na nossa cidade se utilizando? Qual é a inconstitucionalidade de autorizar o prefeito, se quiser, emprestar um equipamento de segurança? Vejam, nós tivemos um evento de motocross. Quantas mil pessoas vieram a Brusque? FENAGIP, o CTG que esteve aqui. Todos esses eventos, pela Lei 3.507, têm a obrigação de dispor, de colocar lá no local equipamento de saúde, ambulância, ambulatório móvel. E é justamente isso que nós fizemos uma modificação. O prefeito não pode ceder uma ambulância que geralmente está parada nos finais de semana, lá na Secretaria de Saúde, porque a lei proíbe. E nós aqui estamos apenas dizendo, prefeito, o senhor pode. Nós não estamos dizendo, prefeito, o senhor é obrigado. Ou o senhor tem que fazer. Aí sim, seria totalmente inconstitucional. Aí eu concordo. Então, por isso, colegas vereadores, o meu voto será contrário ao veto. E eu peço que, se vocês puderem também contrariar esse veto, porque isso vai trazer um benefício para a nossa população. E sem medo de errar, esse projeto não é inconstitucional. Obrigado, senhor presidente. Vereadores, eu sou favorável a isso, porque eu sei e sinto na pele o quanto é difícil a gente realizar um evento. Para iniciar um evento, tendo mais de 1.500 pessoas, nós temos que ter uma ambulância. Se passa de 10 é 2. E nós pagamos caro por isso. O deslocamento de uma ambulância hoje custa em torno de R$ 2.500, mais a pessoa que vem junto com a ambulância, mais o ajudante, e dependendo da situação precisa ter mais um médico junto. Isso num evento que não tem muito fins lucrativos, quer dizer, o lucro que se tem numa festa dessa, ou para se pagar, vai, porque o município não se pode dispor de uma ambulância ou de pessoas habilitadas a desenvolver esse trabalho. O custo é muito grande. Se for olhar e analisar no pé da letra, a cada tantos mil pessoas que circulam dentro de um evento desse, teria que ter ambulância. De repente, um evento aí de 30 mil pessoas num dia, teria que ter no mínimo 4 ou 5 ambulâncias à disposição da população. Então isso, veja só, né, a geração de custo que se tem. E em Brusque, a não ser agora, porque até ano passado não tinha nem sequer uma empresa que efetuava esse trabalho. Então assim, penso que isso vem ajudar ao município, mas esse empréstimo, como foi falado pelo vereador, com responsabilidade, pode ter certeza que os próprios eventos do município terão, né, um trabalho muito mais eficaz, porque precisa disso. Nós tivemos sempre nos nossos eventos, até como secretário, né, na época, graças ao Corpo de Bombeiro, que era próximo ao pavilhão, nós tínhamos uma lá e nós precisávamos de uma segunda, então o Corpo de Bombeiro faria uma parceria com a gente, que sempre foram parceiros, né, dos eventos do município, porque senão nós pagávamos muito caro por se permanecer ambulâncias e as pessoas qualificadas para estarem em cada evento do município. Se torna inviável, às vezes, até
é fazer um evento porque exige-se que se tenha ambulância. E nós tínhamos no município à disposição, porém não podia se emprestar. Então eu vejo isso que vem dar um pulo grande, né, com responsabilidade para que haja mais conforto e tranquilidade na execução de qualquer, né, evento que aconteça dentro do município, seja ele esportivo ou seja ele de uma outra magnitude, mas que, né, nós temos esse dever e temos condições sim de suprir a necessidade de quando precisar. Obrigado, vereador. Em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, analisando, presidente, o veto encaminhado pelo Executivo do projeto de lei, se não me falha a memória, acho que é de sua autoria, é isso? De sua autoria. Eu jamais, dentro de sã consciência, iria votar favoravelmente ao veto, uma vez que o seu projeto, como Vossa Excelência mesmo disse aqui no seu pronunciamento, ele não está obrigando o Executivo a prestar esse atendimento à população. Ele está autorizando. E essa forma que nós colocamos no projeto, vários, inclusive projetos de minha autoria, de autoria de outros vereadores aqui, nós cansamos de aprovar projetos dessa natureza. E eu não analiso, presidente, a questão do custo da ambulância. Eu acrescento mais ao custo-benefício. O benefício que uma ambulância dessa vai prestar ao cidadão caso venha precisar num evento dessa natureza. A ambulância é que vai fazer a diferença. Não é por acaso que a lei exige que tenha uma prestação de serviço dessa natureza nesses eventos. Então, a responsabilidade, aí poderia me dizer assim, como fui questionado, mas às vezes tem um evento, né, que ofere lucros, será que eles não poderiam colocar uma ambulância, pagar essa ambulância? Mas eu penso que para o poder público isso não interessa. Se o evento não põe uma ambulância, presidente, a obrigação de cuidar da saúde do nosso povo, do nosso cidadão, da nossa cidadã, é do poder público. E aqui no caso, o poder público municipal. Por essa razão, eu sou favorável ao projeto, sou contra o veto, vou votar contrariamente o veto, muito embora, na condição de líder do nosso partido, a nossa bancada está liberada para votar como bem entender, mas o meu voto pessoal, presidente, é pela derrubada do veto, porque entendo que este benefício que a população recebe em caso desses eventos com mais de 1.500 pessoas, supera todas essas questões que nós estamos discutindo aqui. Se num evento deste for atendido uma pessoa só, já vale todo esse esforço, já vale toda essa prestação de serviço prestado pelo Poder Público Municipal. Por essa razão, voto contrariamente ao veto, né, porque entendo, mais uma vez repetindo, nós não estamos obrigando, a lei não está obrigando o prefeito a fazer. A lei está autorizando. O prefeito, através, né, do órgão competente, vai analisar o evento, vai analisar a situação, a disponibilidade, né, do veículo ou não, para pôr à disposição da população. Então, por essa razão, o meu voto é contrário ao veto. Senhor presidente, senhores, senhora vereadora, imprensa, todas as pessoas que nos prestigiam, é uma situação bastante inusitada, mas voltando, fazendo uma cronologia em relação aos fatos, né, nós, numa situação de resolver um problema Dr. Celso, acabamos criando, né, um problema maior ainda, mas eu vou me ater realmente na questão técnica. Infelizmente, nós tentando resolver um problema, criamos um problema mais gigante do que aquele que nós estávamos tentando resolver. Mas
né, nada impede de nós, cada um aqui, expor o seu posicionamento e, inclusive, reconsiderar os seus posicionamentos. Mas, assim, ó, em relação à questão do veto, em questão da lei especificamente, né, quando a discussão sobre isso, eu respeito o posicionamento do Quito, que realmente é importante, precisa, só que, em primeiro lugar, os nossos equipamentos de saúde, eles não estão parados no pátio, eles estão sexta, sábado, domingo, sempre trabalhando com os motoristas de plantão, né, com emergências atendendo a população. A lei que veio regulamentar, de 2012, a utilização, a contratação e os eventos públicos particulares, e aí não os públicos, né, do município, que aí sim é diferenciado, mas todos os outros eventos particulares, privados, ela veio realmente para dar uma segurança à população. É importante que a gente tenha isso, né, em mente, né? Até 3 mil pessoas, uma ambulância simples, a partir de 3 mil pessoas, uma UTI móvel, né? Porque qualquer coisa, não é simplesmente botar uma ambulância lá num evento, né, e deixar o carro lá estacionado e virar as costas e vir embora, né? Tem que ter uma... Então, todo esse trabalho, quando foi discutido, foi pensado, não interessa se tem que contratar de Brusque, Blumenau, Itajaí, aonde for. A gente pensa num evento de porte, como é a FENAGIP, que é um exemplo citado, é um evento que eu tenho certeza que não é, né, o NEU, que também é que faz um evento brilhante, que é a Copa Serra Litoral, que faz vários eventos, não é prejuízo contratar, né, um equipamento de saúde que dê segurança às pessoas que participam do evento, né, com os pilotos e as pessoas que estão envolvidas nos eventos, e também para as pessoas que vão lá assistir. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E quanto à questão da constitucionalidade ou não, eu vim falando para o Valmir, até eu entendo que o autorizar, ele tira aquela conotação de exigir, mas nós voltamos a um outro ponto. Esse final de semana nós temos, Marli, o evento da Renovação Carismática, o evento da Assembleia de Deus, temos uma festa que, se não me engano, é na Águas Claras. Nós temos uma ambulância. Qual é o critério que nós vamos dar a ambulância para a Renovação Carismática e não vamos dar para os outros 2 eventos? A Renovação Carismática é o encontro estadual da renovação. O encontro da Assembleia de Deus é o encontro estadual, Dr. Celso, da Assembleia de Deus, né? Se tivesse nesse mesmo final de semana, a final do estadual de futsal feminino barateiro, o Brusque jogando, 4 eventos, nós temos uma ambulância. Qual é o critério que nós vamos dar para estar autorizado, e aí a discrecionalidade do executivo? Qual é da parte? Vereador Simas, obrigado pela parte. Mas eu quero até fazer um contraponto, vereador. Primeiro, o seguinte, que quando o evento é particular, e que tem condições de bancar uma unidade desta, aí é que vem a questão do projeto, que o projeto foi colocado, que vai ser analisado pela prefeitura a condição da disponibilidade ou não. Se a prefeitura entender que o evento, por exemplo, FENAGIP, ou o rodeio, que tem aqui em Brusque, que tem condições de colocar, e a prefeitura achar que não deve ceder, a prefeitura não cede. Tem essa condição. Agora, se nós tivermos 5, 6 eventos aqui na cidade, e nós temos uma ambulância, a prefeitura vai decidir. Entendeu? De repente, olha, chama todo mundo e diz, olha, eu tenho uma ambulância. Vocês querem que nós vamos ceder para quem? Isso é uma questão da prefeitura decidir, é uma prerrogativa da prefeitura, e essa prerrogativa o projeto dá. Eu respeito, mas como eu falei, eu não concordo, porque acho que essa prerrogativa, ela foge da questão legal. Eu vou dar um outro exemplo que é prático e acontece e vem acontecendo. Esses eventos que a gente, muitas vezes públicos, né, de caráter público, porém realizado por entidades privadas, vamos dar esse exemplo da Renovação Carismática, eles vieram pedir o apoio, pediram para o ex-prefeito, pediram para o atual prefeito, o apoio, seu Guilherme, para o equipamento de som. Pô, qual é a função do município de não apoiar um evento desse tipo? Não pode, Pipoca, não pode ser, a prefeitura não pode contratar e ceder.
Exatamente. Então, assim, ó, a gente está indo para uma linha que a gente está deixando a discricionariedade, a decisão, como falou, entendi, respeito, mas eu, particularmente, não concordo que o prefeito diga assim, ó, não, vai ser para esse e não vai ser para esse. Se é para um, vai ser para todos. Se não tem uma ambulância, a prefeitura vai ter que pagar os outros 4 eventos. Porque qual é o critério que você tem para dar para um e não dar para os outros 4? Então, assim, ó, eu tenho essa preocupação, por isso que o entendimento, a questão da constitucionalidade, até ela é uma coisa que se discute. Eu falei no começo para o Valmir, a minha visão é da questão da legalidade do ato do Executivo de ceder ou não para determinada entidade, doutor Celso. Essa é a minha preocupação. Eu acho que nós estaríamos abrindo esse precedente para criar, né, uma situação, um imbróglio, né, da forma como vinha sendo com o não cumprimento da lei. Era um imbróglio, nós fizemos, como eu falei, nós tentamos corrigir uma coisa, né, tentamos resolver um problema, criamos um maior, mas nós vamos criar um imbróglio maior ainda, porque a decisão de ceder o equipamento quando ele estiver disponível, que eu volto a frisar, doutor Celso, as nossas ambulâncias, e o senhor acompanha isso, né, na policlínica diariamente, e o trabalho da Secretaria de Saúde, elas estão em atendimento, em trabalho, todos os dias. Eu lembro que em determinados momentos na Fundação, quando a gente tinha eventos, final de semana, né, eventos grandes, que a ambulância da Prefeitura ia cobrir o evento da Fundação, de meia em meia hora a ambulância tinha que sair para fazer atendimento. Então, né, tem todo esse conceito à parte, André. Pegando uma parte ali que o vereador falou, se tivesse mais de uma entidade, mais de um evento no mesmo final de semana, na mesma data, então, contrapartida, um exemplo, né, só para pegar um gancho, o pavilhão da FENARRECO, quando vai ser usado no final de semana, às vezes tem vários eventos que querem também usar aquele final de semana, eles têm que emprestar para uma pessoa só, para um evento só, né? Então, se tu partir para essa situação aí, eu acho que realmente está totalmente errado. E quando você fala de emprestar para uma, 2 ou 3, mas nós estamos falando em saúde, né, vereador? Isso mesmo. Então, segurança, então acho que, independente de ser privado ou público, eu acho que ao executivo, ele está dando uma força para o evento, para o próprio evento, senão vai ter que tirar do bolso. Não empresta uma ambulância para uma FENARRECO, vai ficar guardado e tem que pagar. Vai gastar mais ainda. Pagar aí uma FENARRECO aí de 15 dias, vai gastar no mínimo aí 10, 15 mil reais. Então, eu acho que é bem complicado. Eu entendo, e aí eu vou voltar no mesmo ponto, né? E esse exemplo que eu acabei de citar agora há pouco, né? A gente falou de segurança, realmente de saúde, né? Eu volto a falar, nós tivemos eventos na arena que a ambulância foi chamada em determinado tempo, sei lá, 2, 3 horas, 2 ou 3 vezes para fazer atendimento. Nesse meio tempo, a ambulância do município ela vai deixar a pessoa que foi chamada na emergência, ela vai ficar no evento, o motorista da ambulância, o seu Guilherme, vai ficar sentado com o enfermeiro no evento dentro da arena, porque não pode sair, porque tem que ficar no evento, e a pessoa que precisa da ambulância para ir para o hospital. São essas as situações que isso aconteceu. Não foi uma, nem 2, nem 3 vezes. Então, assim, ó, por isso que eu entendo que essa questão da legalidade, da discricionariedade, do ato do prefeito ceder ou não, ela vai criar uma... Quando não está o SAMU tem ambulância. A ambulância é para emergências de atendimento. Então, esse é o ponto, né, por isso o meu posicionamento favorável ao veto, justamente nessa questão que eu entendo ainda, né, ser temerário a gente abrir, né, a possibilidade dessa cessão desses equipamentos. Em discussão. Em votação. Explicando que favoráveis, o voto sim é para a manutenção do veto, e quem votar contra o voto não é para derrubar do veto e a lei continua em vigor. Não voto. Agora é o veto. É o veto. A anterior não valeu. Isso. Não, eu não vou, só voto se empatar. Não, mas...
Você viu para mim votar? Eu voto, você. Agora fodeu. Eu sou o 8º voto, e aí como é que fica? Não, mas eu não voto, não abriu? Eu voto no veto agora. No veto ele vota. É maioria absoluta? Não. Ah, não, mas tudo bem, você vai ter o voto. Vai dizer em alto bom som. Talvez eu não falei. Só é que não abriu o voto para o presidente. E o veto, o presidente vota. O meu voto é contrário ao veto. Então, por 7 votos, o veto não foi derrubado. O veto, então, foi validado. Não. 7 votos tem que ter maioria. Opa, agora abriu para mim. Ali. É maioria absoluta. Foi rejeitado, então. É isso? Porque teve 2. Foi mantido o veto, né? Foi mantido o veto. Então o projeto de lei está arquivado. Nada mais havendo a tratar, eu gostaria apenas de um pouquinho de que os vereadores tomassem atenção sobre algumas informações. Damos por encerrada a presente reunião, marcando reunião ordinária para o dia 8 de setembro, às 16 horas. Na reunião deste dia, vamos receber a visita do presidente do SAMAI, senhor Roberto Bolognini, que prestará esclarecimentos e informações a respeito dos serviços prestados pela autarquia. Lembramos os senhores vereadores que no próximo dia 3 de setembro, quinta-feira, às 17 horas, realizaremos sessão solene, oportunidade em que faremos a entrega das comendas a entidades e cidadãos de nossa cidade. O traje é o passeio completo. Ok?